E aí, bora dar aquele rolê hoje? Eu sei que vocês gostam de ver esses vídeos meus andando de moto aqui. E hoje está um dia sensacional. E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Esse vídeo vai ser sobre o ministro de integração dinamarquês, que é um pedreiro, filho de imigrantes. Ele virou político, já tem... Na verdade, ele já é político, já tem bastante tempo. E eu queria fazer um vídeo dedicado para ele aqui no canal, porque eu acho que ele é um exemplo do que a Dinamarca proporciona para as pessoas que moram aqui. É muito interessante ver como eles tentam, pelo menos ao máximo, dar oportunidades iguais para todo mundo que tem a capacidade de fazer aquilo que almejam fazer, né? Eu particularmente gosto de andar de moto ou bem de manhãzinha ou mais à noite. Fica uma bosta andar de moto. Eita porra, posso entrar ali? Deixa eu dar um miguezão aqui, calma aí. Olha só aquelas meninas ali, tá vendo? Com o bonezinho. Aquele chapéu, né? Aquele chapéu branco ali é de todo mundo que se forma. Então, se você se forma aqui no terceiro, no colegial, ou no... qual o nome disso no Brasil? Não é colegial, não, pô. No ensino... não, nem ensino superior também, não. Ensino médio. Você ganha aquele... Você pode comprar aquele chapéu ali. E cada pessoa escreve, então, uma frase personalizada nele e tal. É bem bacana. Como eu não fiz o meu ensino médio aqui, infelizmente eu não tenho um. Mas eles dizem que você pode comprar. Tem muita gente que acaba comprando ele, mesmo que não tenha feito o ensino médio aqui. O que eu acho que perde um pouco a graça. Esse cara tem uma história muito interessante aqui, porque o pai dele é imigrante e a mãe é dinamarquesa. E isso mostra como que esse governo tenta passar uma imagem de que as pessoas têm a mesma oportunidade, mesmo que elas não sejam dinamarquesas, assim, da maneira como as pessoas pensam, não é? Na verdade, essa é uma imagem que eles querem meio que acabar com ela, porque eles querem mostrar que a Dinamarca é um país multicultural, entendeu? E se você, e convenhamos, né? Se você quer ser um país de primeiro mundo hoje em dia, onde mão de obra estrangeira qualificada é interessada no seu mercado, quer vir para cá, você precisa tirar essa imagem de tradicionalista, entendeu? De que só quem é um dinamarquês, ou só quem é um cidadão do país é uma pessoa que mora ou que nasceu, né, no seu país e tudo mais, porque isso pode dificultar você coletar mão de obra estrangeira, sabe? Principalmente para poder morar aqui por muito tempo. E uma das coisas que as pessoas não pensam é o seguinte, é que para os países em geral é uma excelente oportunidade pegar mão de obra estrangeira. Por quê? Porque aqui na Dinamarca, como vocês sabem, o estudo ele é pago pelo governo, entendeu? O que significa que todo mundo que forma aqui meio que gera um gasto para a Dinamarca. E o que acontece quando você pega alguém de fora é que essa pessoa já vem formada já. Significa que todo o investimento que você precisa fazer nessa pessoa, ele não existe aqui. Então quando você contrata um profissional de fora, é uma baita mão de obra, ou melhor, é uma baita vantagem para você. Porque, como eu disse, você não tem que gastar com, sei lá, formando essa pessoa muito provavelmente já vai ter experiência de mercado e o salário dela vai ser um pouco menor, talvez, do que o mercado dinamarquês pagaria para um dinamarquês, entendeu? É claro que existe toda um problema com isso do salário, porque normalmente depois de 1 ou 2 anos o salário do cara já tá lá em cima, já nas alturas, né? Mas de início é interessante para os países contratarem mão de obra, sim. Como eu estava dizendo, eu quero falar então sobre o Mathias Tesfaye, que é assim que eu acho que eu pronuncio o nome dele, que é o ministro de integração dinamarquês. Esse cara, ele é muito interessante, por quê? Porque a família dele é imigrante. Na verdade, o pai dele é imigrante. Ele veio da África para a Dinamarca nos anos 70 ou 80, se não me engano. E o Mathias
Ele, se eu não me engano, acho que ele nasceu aqui. Mas o interessante disso, dele em especial, é que ele é um dos únicos, na verdade tem ele tem mais um político dinamarquês que não são que não são nativos dinamarqueses. Enfim, o interessante sobre esse Matias é que, como eu disse, ele é pedreiro, ele é filho de imigrante e ele não é branco, né? E hoje em dia ele está no governo como o ministro de imigração, o que é um cargo muito complicado, tá? Normalmente aqui na Dinamarca os governos são interessados em 3 cargos, o resto eles sempre negociam com os outros partidos. É o Ministério de Economia, de Educação e de Imigração. Porque a imigração aqui, talvez se eu for colocar na ordem, vai ser economia, imigração e educação. Porque imigração aqui é um assunto super polêmico, sabe? Se você é aqui centro-direita e para direita, assim, as políticas, e são eles quem tem implementado a maioria das leis que complicam a vida do imigrante aqui. Então, assim, sempre que a esquerda quer dar uma facilitada, vem a direita e passa o martelo no negócio. O que significa que, então, existe uma tensão muito grande para esse ministério, porque a pessoa que está lá precisa agir de acordo com os partidos dos dois lados, entende? E, assim, já houve muita controvérsia com a antiga ministra, que foi a Inger Støjberg. Ela não era imigrante. E ela, assim, ela passou várias leis que dificultaram muito a vinda para cá e a permanência mesmo na Dinamarca. Então, assim, com o Matias lá, o governo que nós temos hoje é centro-esquerda, tá? O que a esquerda quer basicamente mostrar, o governo centro-esquerda quer mostrar, é que a Dinamarca é um país aberto. A Dinamarca é um país moderno e que ela vai aceitar todo mundo que tiver potencial para poder estar aqui, entendeu? Independente da cor, crença e tudo mais. O que é uma direção, é a direção que muitos países têm tomado aí desde nos últimos 10 anos mais ou menos, que é você cortar a imigração barata, digamos assim, né? Que são de pessoas que não são especializadas com trabalhos técnicos, e focar nas pessoas que têm formação acadêmica, entendeu? É isso que o Canadá, por exemplo, tem feito, a Austrália mesmo. Então, assim, é essa imagem que a Dinamarca quer mostrar. E não é simples, né? Porque esse cara, o que acontece é o seguinte, você, tipo assim, eu particularmente não queria estar na pele dele. Porque é o seguinte, cara, como é que você passa a lei de imigração que às vezes vai ferrar a gente que talvez esteja na mesma situação que o seu pai esteve quando você veio pra cá? Então, tipo assim, as leis que existem hoje, a maioria, tipo assim, boa parte, nem dos dinamarqueses conseguiria preencher, né, os requerimentos e tal, para poder estar aqui. Porque você precisa, tipo assim, a Dinamarca, se você não é cidadão europeu, como eu já disse aí nos meus vídeos aí, vocês sabem disso, é muito difícil de você vir pra cá, porque eles filtram muito, sabe? E tipo assim, eu hoje em dia eu tô aqui, né, passei por esse sacrifício todo aí, seria muito fácil pra eu poder virar e falar, mas tem que ser isso mesmo, tem que dificultar. Mas eu vou ser sincero, tipo assim, eu conheço muita gente que não consegue vir pra cá, porque, tipo assim, não tem a mesma qualificação que eu, entendeu? Tipo assim, não estudou o mesmo que eu estudei. E às vezes isso é muito coisa do destino mesmo, né? Foi meio que por acaso que as pessoas não estudaram. O interesse delas foi diferente e tal. Mas eu, assim, apesar de achar difícil a posição desse cara, do Matias, eu acho que foi uma imagem bacana que a Dinamarca, que o governo de agora quer passar para o mundo, quer passar para os imigrantes aqui mesmo, entendeu? Um outro fato interessante sobre o Matias é que ele é pedreiro. É claro que, assim, ele, mesmo ele tendo
posição dele ativamente político, entendeu? Então, assim, aqui na Dinamarca é o seguinte: para você ser político, você basicamente se filia ao partido e, na medida do tempo, que o tempo vai passando, você começa a pegar mais, tipo assim, você vai indo nas reuniões dos membros e tal, e você acaba conhecendo gente, né, claro, e acaba pegando um cargo lá dentro, entendeu? Sei lá, de secretário, alguma coisa assim. E isso faz com que você acabe tendo mais reconhecimento, e isso te ajuda depois, entendeu? Para você crescer no partido e depois ser indicado para ministro, que foi o que aconteceu com ele, né? E o fato, então, dele ser pedreiro mostra também que não é, você não precisa de ser super qualificado, assim, você não precisa de ter formação acadêmica para poder ser político aqui na Dinamarca, entendeu? Na verdade, boa parte dos políticos mais antigos nem tem qualificação acadêmica. Tem uma mesmo que ela é formada em... Ela tem uma formação aí profissional de cuidadora de idosos, para você ter uma ideia. E isso é bacana ver. Assim, desde que a pessoa faça o serviço direito, né? Não fique com pilantragem. Mas como eu digo, assim, como eu já disse, os políticos aqui, a maioria tem normalmente uma postura bem correta, assim. Porque uma das coisas interessantes aqui na Dinamarca é o fato de que eles olharem pro político, pro policial, por exemplo, entendeu? Como um modelo, entendeu? Essa pessoa, ela precisa ser um modelo para a sociedade. Então, assim, se você é um policial, você nunca vai parar seu carro, ou melhor, você dificilmente vai parar seu carro em local proibido, entendeu? Você vai dar carteirada. Isso não existe aqui, não existe isso. Se eu tentar explicar para um dinamarquês o que é carteirada, essa pessoa não vai entender o que eu estou tentando falar. E a mesma coisa com o político, entendeu? O político, ele precisa ser o exemplo, entendeu? De personalidade aqui. Isso significa que esse Matias, ele precisa passar, como eu estava dizendo lá, então ele precisa passar as leis que, tipo assim, os dois lados querem, o que pode ser muito difícil, sabe? Porque, por exemplo, ele agora, eu li lá sobre uma... Eita, estão mexendo aqui, o que é isso? 40 km por hora? De 70 para 40. Acho que de uma construção aqui, eu tenho ainda, por isso. Ela tá vermelho, tava verde, quer dizer. Acho que esse aqui é chique porque tem o contador. Então, ó, assim, é difícil você passar essas, assim, leis que vai conseguir conquistar os dois lados, entendeu? Porque muita gente vai ver ele como um traidor, porque às vezes tem gente pensando que, ele agora que é um imigrante, ele vai abrir as portas, né? Mas é óbvio, né, gente? Ele não teria, primeiro que ele nem teria sido escolhido se ele tivesse um pensamento assim, não é? Se ele fosse simplesmente abrir as portas para a Dinamarca, porque o centro-esquerda foi um dos partidos que eles chamam de Socialdemokratiet, foi um dos partidos que ajudou a dificultar a vida dos imigrantes aqui na Dinamarca, junto com a direita. Então, assim, é óbvio que eles não iriam escolher uma pessoa para poder simplesmente abrir a porta da fazenda, né? E por outro lado, a direita vai comer ele se ele tentar, entendeu? Fazer alguma coisa que seja vista como uma facilidade. Então, assim, eu não queria estar na pele desse cara. Mas eu acho, como eu disse aí, eu acho legal a imagem que a Dinamarca tá passando pro mundo aí. Então é isso daí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acham desse cara, do Matias, das políticas de imigração aqui da Dinamarca. E é isso daí. Se inscrevam lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aí, vou deixar o meu nome aí de usuário aí pra vocês me seguirem e tal. Me diga aí o que vocês acham aí, beleza? Aquele abraço, valeu e vicis!